Oh, Paizinho, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, tu és amado, tu és bem-vindo. Nós pedimos, ó Pai, a tua presença nesse tempo, que vamos estar reunidas aqui, compartilhando aquilo que está, Senhor, no teu coração, porque esse é o nosso desejo. Que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, falar no coração de cada uma. Nós te louvamos para a vida dessas que estão aqui, daquelas que vão entrar, das que não puderem entrar, mas depois vão assistir. Senhor Deus. Que essa palavra, Senhor, seja uma boa semente que caia em boa terra. Nós pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre nós, conduza tudo. Nós não queremos falar nada de nós mesmos, mas que esteja no coração e convidamos o teu Espírito Santo para fazer presente aqui. Amém. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre esse livro vários trechinhos assim que me chamou muito a atenção essa semana. É o capítulo 7, né? Nós vamos falar quando o fardo é insuportável, né? E eu até coloquei hoje no grupo, né? E fala assim, ó, notícias e verdade nem sempre são as mesmas coisas. Eu creio que essa semana, eu acho que nós tivemos algumas notícias, e às vezes a gente acha que essas notícias acabam se tornando uma verdade. Mas a verdade é que nós precisamos estar ligado na videira, que é Jesus, né? Que está lá em João 15, e essa é a verdade. E eu também eu quero compartilhar com vocês que essa semana eu acabei tendo uma notícia, né? Vai fazer uma semana agora. Eu estava no Rio, eu acho que algumas notícias para mim vêm lá, vem a história vem no Rio. E quando foi a noitinha, na terça-feira à noite, o meu esposo, Luiz, né? Ele falou assim para mim, Andréia, a imobiliária me mandou uma mensagem e eles vão vender o apartamento que a gente mora. Aí imagina, né, você quando recebe uma notícia assim, a gente a princípio fica um pouco assim, sem saber, né, que você já viu a questão da mudança, é algo que Deus vem falando comigo já, né. Por exemplo, eu fiz 7 mudanças, moro no 7º andar. Moro no apartamento 704. Então, as mudanças falam muito comigo. E eu falei assim para Deus, né, aí a gente já vai, colocando algumas coisas no nosso coração, tentando resolver algumas coisas, começando eu, Andréia, né, falar algumas coisas, falei: "Ué, estava tão certinho, né, o número 7, a perfeição, estava tão fechadinho e agora vem uma mudança". Mas aí fui orar, mas e aí eu estava vindo para cá na quarta-feira, e quando eu cheguei aqui, o eu não consegui dormir, né, falei: "Não, eu dormi à noite, no ônibus e falei assim: "Não, agora eu vou passar a noite, eu vou de dia, né, vou resolver as coisas que tem que fazer". Mas na realidade, a gente fala assim tentando nos enganar, né, porque, nos bate uma preocupação. Aí a gente vai resolver algumas coisas. E nisso eu fui confrontada pela palavra. Por quê? O Luiz virou e falou assim, eu falei assim: "Ah, você vai dormir?" Ele falou: "Sim, eu vou dormir". Porque quando o mar estava agitado, o que que Jesus fez? Ele foi dormir. E aí me veio o texto, que eu quero compartilhar com vocês, antes da gente começar, esse texto,
que está em Mateus 8. Depois do 7 vem Mateus 8. Olha que esse texto fala: então, entrando ele no barco e seus discípulos os seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos que vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. E perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E aí eu pedi a Kelly para ela ler, porque assim, gente, eu falo assim, gente, que Deus lindo é esse? Ele continua desenhando para nós. Vocês já prestaram atenção? Eu só me dei conta hoje, gente. Por quê? Pensa, eu fiquei ali, falei, Deus, por que uma mudança agora? Estava tão perfeito, tudo tá, eu tinha tudo, tudo organizado na minha cabeça. Aí, de repente, e aí eu vi que em Lucas 8 também tem esse texto, só que a Kelly tem uma versão, a Bíblia, e eu pedi para ela ler na versão dela. Olha que joia, e maravilhoso. Lucas, né? Lucas 8, a partir do 22 ou do 21, 22, né? Um dia, Jesus e seus discípulos entraram no barco. Vamos atravessar o lago, disse, e partiram. Navegavam tranquilamente e ele dormiu. De repente, uma tempestade terrível abateu-se sobre o lago e a água começou a entrar no barco. O naufrágio era iminente, por isso eles foram acordar Jesus. Mestre, nós vamos morrer. Levantando-se ele, ordenou ao vento: silêncio, e disse às águas: acalmem-se. O vento e o mar lhe obedeceram. O lago ficou em plena calmaria. Em seguida, repreendeu os discípulos: vocês não têm fé? Atemorizados e chocados, eles gaguejavam. Quem é este homem? Ele dá ordens ao vento e ao mar, e eles obedecem ao comando dele. Nossa, aí eu falei assim, é bem simples, né? Aquilo que Deus ele quer falar para a gente que acha que a coisa é grande, que as notícias são grandes, e as notícias mexem com a gente. E a única coisa que ele quer é que a gente permaneça nele. E que as nossas raízes sejam firmadas nele, né. E aí aqui também me chamou a atenção, na página 129, e ela fala sobre as notícias que vêm, né. É a mesma que eu estava falando, mas não é esse espera aí, meninas, que eu vou na página certa. Eu estava falando com as meninas que eu tenho lido o livro e ele assim, tem dado os textos tão fortes que a gente ele vai se comprometer, como é que se fala a palavra? Se se confirmando, né, cada texto ele vai se juntando e vai falando as mesmas coisas. É, isso. E também ela volta a falar, que eu achei tão interessante, que ela volta a falar sobre o pó, né. Ela vai falar sobre os cacos, ela vai falando sobre o tempo, e eu entendi para minha vida, né, que é um tempo que, quando a gente resolve, né, a não dormir, né, a não descansar, como ele nos ensinou ali. Eu achei tão interessante que Jesus ele estava com os discípulos, ele estava dando um ensinamento, como descansar nele. Nas más notícias, né, a gente aprender a descansar.
no meio do mar, das ondas altas, a gente confiar nesse amor dele e nesse descanso nele. E teve uma página aqui que ela fala que de Isaías, né, que eu achei também interessante, que hoje eu estava até falando em Isaías 45:9, que ela fala: "Ai daqueles que contenta com seu criador". Eu Tá na página 123, né, que ela fala do texto. E ela fala sobre aquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: "O que você está fazendo? Será que a mão será que a será que a" Gente, eu estou com dificuldade que o meu óculos está com um grau muito baixo, e aí por isso que eu vou tentar ler de novo. "O que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: 'Você não tem mão'?" É porque às vezes a gente questiona algumas coisas, né, para Deus. O porquê, no momento que a gente vai receber uma notícia, o porquê é desse jeito, ou porque vem uma enfermidade, ou porque alguém está numa situação difícil, né? E aí também, eu estava lendo uma página, que eu acho que é a 119, que ela traz uma notícia de uma enfermidade, e aí eu até falei, né, com a dona Dalva, falei assim, porque eu tive lá em Brasília, como Deus assim vai conectando pessoas, né? E é tão importante a gente tá sensível a isso. E quando eu tive lá em Brasília, que eu conheci essa amada muito preciosa, entendeu? Eu fui lá buscar a Kelly para Vila Velha e conheci uma joia. E a autora do livro, ela usa um texto, né, que a Bíblia fala que Deus não dá provação além do que a gente possa suportar. E aí, quando eu pedi para ela falar um pouquinho do testemunho dela para mim, que eu achei assim muito forte, ela tinha dado uma pincelada para nós. Ela nem chegou a falar como ela falou para mim. Eu falei assim, meu Deus, é tão assim, o Senhor está nos conectando tanto, que é uma ferramenta que o Senhor está nos dando, que até fala da autora que ela fala ali, né? A dona Dalva falou para mim, quando ela compartilhou o testemunho dela. E essa semana, com as notícias também, depois eu vou deixar até a Vanessa falar, que ela vai, assim, também compartilhar algo, porque às vezes, realmente, as notícias vêm e a gente precisa lidar com isso, né? Como a gente vai lidar com as notícias? E a única maneira da gente lidar com a notícia é estando com o nosso coração, como lá em Mateus 5:8 fala, né? Com os nossos coração, porque nós somos bem-aventurados o puro de quê? De coração. O nosso coração limpo, confiando no Senhor, confiando no amor. É a única maneira que a gente vai estar recebendo qualquer tipo de notícia. É fácil? Não é fácil. Mas quem está dentro de nós? O Espírito Santo. E ele nos ajuda, né? E aí a gente vai saber que quem está no barquinho com a gente é quem? Aquele que tem o poder de acalmar o vento e o mar. Aí eu queria deixar a dona Dalva compartilhar esse testemunho que o Senhor não nos dá aprovação além do que a gente possa suportar, ele vem e dá o escape. É verdade, é verdade. O testemunho é grande, hein. O testemunho é grande, porque esse livro falou muito ao meu coração. Eu passei por um câncer de mama. Eu fiz até algo aqui, eu vou dar uma pincelada, né. Esse capítulo falou muito ao meu coração, porque o que ela passou, eu também passei, né. Foi em abril de 2014,
eu fui diagnosticada com câncer de mama. Foi notícia, mas não foi verdade. Por que não foi verdade? Porque eu criei no Senhor, eu acreditei em Deus. Claro, como ela fala aqui, a gente fica assim atordoada, a gente fala assim: "Por que comigo?", né. E eu passei por um período, assim, muito triste, porque a gente acha que com a gente não vai acontecer, mas acontece. A gente acha que a gente não vai passar, mas a gente passa, né. E foram, no total, 21 químio, sendo 4 vermelha e o restante branca, e foram 28 quimioterapia. Mas o médico falou que era 28 quimioterapia, mas a verdade, como ela diz no livro, veio do Senhor. Quando eu comecei a fazer a quimioterapia, com 15 dias o meu cabelo caiu. E eu orava todo dia eu orava. E meu marido dizia assim: "Nossa, você já orou lá no banho, tá orando de novo?". Eu orava de novo. Eu incomodei o mestre, eu incomodei o Senhor. E eu orava no banheiro, chegava na beira da minha cama, eu orava de novo. E o meu não, né, que não é mais meu, era de 8,9 centímetro, quase 10 centímetros. Na minha primeira quimioterapia, ele passou para 1,2. Por que que eu digo isso para vocês? Porque para a honra e glória do Senhor, eu peguei um oncologista muito bom no Rio de Janeiro, eu fiz a primeira químio, ele logo imediatamente pediu para mim fazer logo, não me lembro se foi uma ultrassom, uma sonografia, eu não lembro. Eu sei que quando eu voltei para fazer a segunda químio, quando ele olhou, ele falou: "Nossa, o tumor baixou para 1,2". Ele católico, eu crente, e eu dizia para ele: "Glória a Deus", o que eu falava de Jesus naquele hospital era grandioso. Aí eu fiz a primeira químio, o cabelo caiu com 15 dias, o Senhor me deu um sonho, meu cabelo caindo na porta do banheiro, e meu cabelo naquele dia que eu sonhei, o cabelo caiu todo. Mas como eu já havia cortado um pouquinho, né, é pouquinho, mas aí eu já tinha cortado um pouquinho para ficar bem pequenininho, aquele restinho que ficou, acabou de cair. Então todas as vezes também que eu ia fazer a químio, eu orava ao Senhor. Eu dizia assim: "Deus, essa químio vermelha que eu estou sendo passada no nas minhas veias, é o teu sangue que está matando todas as células cancerígenas do meu corpo". Todas as vezes que eu ia fazer, eu orava. Quando eu passei a fazer a branca, eu falava: "Deus, essa branca é a tua água cristalina que rola do teu trono e vai limpar todas as minhas células". E eu creio que a minha oração, como eu digo, as nossas orações, elas são atendidas. E foi lavando todo o meu sangue para a honra e glória do Senhor. Eh, eu escrevi aqui, né. E como eu estava dizendo, eu com Jesus no barco, tudo vai bem. Com Deus no barco, tudo vai bem, a gente orando, pedindo oração. A igreja que eu congregava no Rio fez um relógio de 24 horas de oração por mim. As irmãs oraram de madrugada, foi assim, muito pedido de oração. Questionamento? Nós temos sim. Por que eu? Por que comigo? Sou tão boazinha, não faço mal para ninguém. Mas vem a adversidade para que não é porque nós, questionar Deus não, é para nós nos achegarmos mais a Deus. E eu creio que eu me acheguei mais a Deus, buscando o Senhor, orando, encontrando pessoas com câncer e dando encorajamento, né. Nós vamos passar, isso vai passar, e para a honra de glória do nome do Senhor, passou. Eu fiz as químio, e quando eu fui fazer esqueci de falar, quando eu fui fazer a rádio, era 28 rádio, como notícia. O médico falou: "É 28". Não foi preciso fazer 28. Quando eu cheguei na 25ª,
O médico falou: não precisa fazer mais 3, você está curada. E eu saí dali daquele hospital, posse da minha cura, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, o que ela conta aqui, muitas das vezes, a gente fica realmente triste, afligida. As pessoas falam coisas que às vezes entristecem o nosso coração, outras falam alguma coisa que vai nos alegrar, vai nos fortificar, vai nos colocar na presença do Senhor. E eu fiz a cirurgia, retirei a mama direita, né? Foi uma bênção também, peguei uma mastologista também muito boa, para a honra e glória do Senhor. Tirei a mama. 2 anos depois, eu reconstruí a mama, botei uma mama nova. Uau! Botei uma mama nova. Tudo isso para a honra e glória do Senhor, né? Com tudo isso, a gente tem um aprendizado. Com tudo isso, a gente se achega mais ao Senhor. Como eu falei ontem, quando meu neto perdeu a carteira. Comentei com o Kelly, falei com uma irmã aqui, vai achar. As nossas orações vão chegar no trono. A minha oração da minha cura chegou no trono do Senhor. O Senhor ouviu a minha oração. Né? Eu tenho 2 filhas, ficaram muito tristes, mas confiaram em Deus. E Deus deu resposta positiva. E hoje eu estou curada para a honra e glória do nome do Senhor. E vamos rir. Tem mais, espera aí. Vamos rir, vamos rir e vamos nos regozijar. Estava tudo bem? Estava tudo bem. Em 2022, o Senhor faz assim: ei, Dalva, vem cá. Há mais uma prova. Um câncer de intestino. Falei, eita, Jesus, me achou de novo, hein? Para a honra e glória do Senhor, eu fui ao médico. Ele falou também a notícia que ele deu: você vai ter que tirar 46 centímetros do teu intestino, você vai ter que usar bolsinha de colonoscopia. Falei, Jesus, a prova é grande, o vento se levantou, mas para a honra e glória do nome do Senhor, porque a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, é tudo para ele. Como eu disse, nem com a cara na lama, eu agradeço o que o Senhor fez por mim. Foi tirado 26 centímetros somente. E eu não usei bolsinha. Esse Deus, ele é lindo. Esse Deus, ele é maravilhoso. Não há outro Deus além desse. Ainda que você está passando alguma coisa que você acha que não vai acontecer de verdade, a verdade vai acontecer. Porque nós cremos num Deus que tem a palavra certa, a palavra da verdade. O médico, ele pode dizer, ele pode falar, mas tu confia naquele que te criou, que me criou, que nos criou. Eu passei por 4 quimioterapias somente, para a honra e glória do Senhor. Eu achei que a quimioterapia do intestino foi mais forte, porque o rosto escurece, a mão escurece, o pé descasca, mas passou. Amém. Passou. Glória a Eu Deus. sou curada para a honra e glória do nome do Senhor. E eu deixo um versículo para vocês, Salmo 116, 12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O Senhor tem feito benefícios para mim e para você. Você pode não ver, mas Ele está fazendo. Ele está cuidando, Ele está zelando, porque Ele é um Deus que cuida e zela de mim, de você, da sua casa, do seu marido, do seu filho, da sua família e da sua parentela. Está aqui esse meu pequeno testemunho para edificar a fé de vocês e para que vocês venham crer no Deus que vocês servem. Eu costumo dizer que a gente não perde tempo com o Senhor, a gente ganha tempo. E costumo dizer também que o nosso Deus, ele ainda nos paga, ainda dá troco de bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Amém? Deus abençoe a cada uma de vocês. Continue orando por mim, eu necessito da oração dos irmãos. Eu tenho uma lutinha aqui em especial, a Kelly sabe, com a minha filha.
Mas eu creio que Deus vai dar resposta. Eu creio que ainda vou testemunhar sobre a vida da minha filha, sobre tudo que Deus ainda tem para mim. Eu creio que as promessas do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa não parou. Ainda tem promessas para receber do Senhor. Que eu venha continuar firme, que eu não venha olhar para a direita nem para a esquerda, que eu venha olhar para o Senhor. Que Ele é fiel em todo o tempo. Amém. Glória a Deus. Eu quero um pouquinho, né? Isso é maravilhoso. Para Ele, toda glória, todo louvor. Amém. Que lindo, né? Que testemunho, né? Eu conheço essa família aí desde que eu fui morar em Salvador, né? Eu era vizinha da Adjane, filha da dona Dalva, então nos conhecemos em 2007 e essa amizade, né? Glória a Deus, por isso que eu falo. Eu sou filha dela também, ela tem outra filha, ela tem outros netos, e é desse jeito que vocês estão vendo aí, mesmo nas lutas, nas tribulações. Eu lembro que na célula, quando nós voltamos para Brasília em 2021, 2022 começamos a nossa célula, e Dona Dalva e seu João, poucas vezes eu os vi assim chegar batido, né, cabisbaixo, mesmo com muita luta mesmo, Verdade. eles estavam ali, não faltavam e sempre traziam uma palavra que nos animava. Tempestade em alto mar. Tempestade em alto mar, né, com ventos muito fortes, e eu glorifico a Deus pela vida da dona Dalva. Ela não deu todo o testemunho, porque é um testemunho grande, porque teve também cura do seu João, teve cura da Adilane, ela tem muito testemunho, mas a gente vai deixar esses testemunhos, né, para outra parte. Assim, eles já passaram muita coisa, e o que mais assim me impacta, não só minha vida, a Marcela, a nossa casa, é essa família, né? A dona Dalva, uma mulher assim de oração. Quantas vezes nós chegamos assim na célula e tinha várias pessoas com muitos problemas, eram muitas enfermidades, eram muitas coisas, e ela mesmo assim, ela estava pronta para vamos orar, vamos fazer campanha, vamos isso e vamos aquilo, e não parava, né? Então, que venha essa palavra, né, nos motivar. Mesmo naquele momento que ela disse que ela estava ali fazendo aquela quimioterapia, ela não deixava de compartilhar e trazer uma palavra do Senhor, mesmo em meio à luta. Ela podia se fechar e falar, não, né? Deus não me ouviu, Deus me abandonou, eu estou aqui, eu estou, né, com essa doença. E quantos fazem isso? Porque eu já ouvi isso, eu já ouvi pessoas que chegaram perto de mim e falaram, não, que Deus é esse? Eu servi tanto tempo, e ele me deu as costas, ele não me ouviu, eu estou clamando, eu estou jejuando e nada acontece. E não é assim, né? Esse livro ele tem nos ensinado muito a olhar para o Senhor, né? Mesmo no pó, no caco, ele vai nos moldando, ele vai fazendo. Eu vejo que cada processo da dona Dalva, Deus vai moldando ela de uma forma tão linda que esse vaso ele transborda, viu? Amém, glória a Deus. Vaso transbordante, cheio da unção, uma família abençoada nas lutas. Ontem a gente ficou conversando e eu falando, não, vai conseguir. E fui dando algumas diretrizes que eu conheço de Brasília, mas glória a Deus que conseguiu. Então, eu quero honrar, né, as irmãs aqui que não conhecem, a dona Dalva. Amém. A honra é do Senhor, a honra é dele. Tudo é para ele. Eu sou apaixonada. Eu falo assim, é minha segunda mãe, porque eu até falava com a Adjane, eu chamava às vezes, né, puxava a orelha da Adjane, não fala da sua mãe não fala não, porque eu fosse minha mãe. Ela ora, ela paga o preço, bota os joelhos no chão. É verdade. E é demais, viu, Dona Dalva? Que Deus continue mostrando ao seu coração sobre essa casa, né? Essa casa é um farol, a gente sente presença, a gente vê vocês realmente refletem a graça, a glória de Deus, e continue fazendo a boa obra. Ele não terminou. Lembra que Deus te deu uma palavra, que ele iria completar a boa obra, ele vai completar. Amém. Então, eu creio, em nome de Jesus, eu creio que a minha filha ainda vai dizer para mim assim, mãe, eu sou muito feliz. Eu tenho uma tia que ela diz assim, ai, meu filho vai se converter quando eu estiver na glória. Não, a minha filha vai dizer para mim, mãe, eu nunca fui feliz, mas hoje eu sou feliz para a honra e glória do Senhor. Senhor Jesus vai me dar esse prazer de eu ver a minha filha feliz,
regozijantes, assim, transbordantes de felicidade. Eu creio. A gente tem que crer, né? A gente tem que crer na verdade. A gente não tem que crer na notícia. A notícia é que o marido largou, que ela está separada, a notícia é essa. Mas a verdade é aquela que Deus tem para ela. Essa é a verdade que Deus tem para ela. Uma família abençoada, uma família feliz, uma família no Senhor, primeiramente no Senhor, e ser transbordante de felicidade. A gente tem que transbordar. Dificuldades teremos sim. Tribulações teremos sim. Claro que teremos. Mas a alegria vai suplantar a tristeza, a tribulação. Ela tem que suplantar. É assim como a Cleide falou, é assim que eu vivo. Passei luta, passei. Nossa, como eu já chorei. Como eu já chorei. Mas eu chorei crendo numa resposta de Deus. Hoje, eu salmodiei o Senhor aqui, cantei louvor aqui, botei aquele hino. Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. Eu dizia, João Guilherme, tu vai achar esse documento. Pelo sangue de Jesus, tu vais... Eu fiquei cantando esse louvor. Eu fiz comida hoje no almoço falando esse louvor. E ele venceu, ele conseguiu. Porque o Senhor é bom, gente. Não sei o que vocês estão passando, mas continue tocando. A mulher do fluxo de sangue não tocou? A gente toca também. Eita glória! Ela não tocou? A gente toca também. E o Senhor, no momento certo, ele olha para a gente e fala, tá na hora. E nos abençoa. Eu me sinto assim. Quando eu quero algo do Senhor, vamos incomodar o mestre. Eu incomodo o mestre. Vou parar de falar que eu falo muito. Beijo em todas. Amém. A Rose. Um textinho antes de eu falar que a Vanessa vai... Eu creio que a Vanessa vai compartilhar algo muito, muito bom para esse tempo. Mas eu estava também pensando, né? Vocês estavam dando testemunho, falando. Eu me lembrei do Salmo 34, né? Que fala: provai, né, e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, que nele tem esperança, né? Que ele nele descansa. Que nele a gente se lança, né? E esse testemunho da dona Dalva abençoou muito a nossa vida, né? Então, eu vou falar, essa semana a Vanessa tem enfrentado também umas guerras, né? Mas acho que foi ontem. Ela está aí, Vanessa? Você está aí? Porque eu Oi, tenho... amor. Isso. Sim. Então, aí ela tem enfrentado, mas ontem ela compartilhou algo comigo que a gente tem falado, que essa ferramenta que o Senhor nos deu, que é esse livro, está sendo para compartilhar, né? Compartilhar a vida de Deus para outras pessoas, porque como a gente viu aqui, que os testemunhos acabam em cada capítulo falando com alguém, e aí a gente chama para vir compartilhar. E essa semana a Vanessa teve uma experiência, eu acho que foi ontem que ela estava compartilhando comigo. Aí eu gostaria que ela compartilhasse com vocês aí. Paz, amada, boa noite. Qual delas, Andréia, que a gente estava comentando no início? Porque é muita emoção na minha vida essa semana. Compartilhe. Então, tá. Então, amadas, o que acontece, né? A gente, quando está, assim, passando por essa dificuldade de estar indo ao hospital, vai e volta todo dia. Meu irmão tá internado no CTI, né? Hoje fazem 13 dias que ele está internado. Então, eu estou nessa luta, né, com a minha mãe, indo e voltando para o hospital. Aí, a minha prima, ela também está com um filhinho enfermo, né? E aí, a gente tem orado por ele também, está com câncer. E ela falou, Vanessa, tenta agradar as enfermeiras, não é para comprar, não, assim, é porque elas cuidam tanto, né? Então faz uma agrado e tal. Ela me falou, né? Eu compro chocolate,
O que dá, assim, eu sempre tô levando alguma coisa. Aí eu fui e falei assim: vou passar, no mercado, né, e vou comprar. Comprei, né, caixinhas de bis para levar, porque aí, como são muitas no CTI, né, elas dividem. Aí comprei 4 caixinhas de bis. Aí eu cheguei a casa e pensei, né, eu falei: "Gente, eu eu sou professora, então eu gosto de dar um toquezinho, em tudo que eu faço, né, então eu gosto de fazer embalagem bonitinha, né, eu gosto de fazer esses detalhezinhos. Eu tenho habilidades, assim, manuais, então eu gosto de fazer, né. E aí eu falei assim: não vou dar um chocolate só assim, né, vou fazer uma decoração bonitinha, eu tenho um monte de papéis coloridinhos em casa, vou fazer". Só que aí o Senhor falou comigo: "Aproveita, né, a oportunidade para proclamar", porque o Senhor tem falado muito comigo que que é o tempo de chegar ao quebrantamento, né, na minha casa, na minha família, né, de proclamar o evangelho, que é tempo e é fora de tempo. Então, nesse momento, criando as oportunidades. E aí eu o Senhor me deu um versículo, vou ler aqui para as irmãs. Se eu sumir é porque eu vou ler aqui no celular. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Mateus 6,34. E aí, eu peguei, fiz uma decoraçãozinha, né, na embalagem. Eu não tô com a foto aqui, mas aí não tô com a embalagem que eu fiz hoje, mas aí depois eu boto no grupo para vocês verem. E aí fiz um cartãozinho e coloquei esse versículo, né? E aí fui e entreguei para as enfermeiras. E sempre que o médico vem falar e tal, então, não, então a gente tem que continuar orando. Ou, então vamos orar pelo rim. Hoje ele veio trazer a notícia, né, que acendeu um sinal de alerta no rim dele, então a gente tem que orar especificamente por isso. Então, é uma maneira da gente estar proclamando o Senhor, mas esse mimo, né, que a gente faz, que muita gente faz, né, costuma fazer isso, agradar, levar para o hospital e agrada os enfermeiros, mas eu aproveitei a oportunidade para levar também a palavra, né, para não ficar apenas um chocolate, como os outros fazem, é uma oportunidade e assim, fiz um diferencial de fazer essa tagzinha, para quê? Para que elas, essa embalagem, para que elas se atentem, né? Nossa, que bonitinho. E aí olhem, leiam e sintam, né, que o Senhor fala, porque a palavra dele não volta vazia, né? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Em algum momento, aquela palavra vai germinar. E eu lembro de várias vezes que isso aconteceu, em outras situações. Hoje eu lembrei, né? Em outras situações, quando o Senhor me mandava, eu lembro que eu trabalhava tinha uma estagiária lá da escola que eu trabalhava, e aí ela foi embora. Ela era, não sei se ela era candomblessista ou umbandista. Eu sei que ela falava muito da religião dela, né? Ela contava dos ritos, das seitas, de como era feito, né? Os sacrifícios de animal. Ela era muito envolvida, era muito empolgada, e eu ouvia, né? Falava, ela compartilhava comigo, eu ouvia aquilo, não debatia, não criticava, era uma estratégia que o Senhor me deu. Quando ela foi embora, o Senhor me mandou eu escrever uma carta para ela, né? E aí eu escrevi uma carta. Eu não lembro, eu nem lembrava disso. Eu não lembro o que eu escrevi na carta. Eu sei que eu tenho esse hábito. O Senhor às vezes me manda muito escrever. Eu gosto de escrever, eu falo para André que eu vou escrever um livro, porque eu gosto muito de escrever. A André é de falar, de mandar áudio, e eu sou de escrever. Eu escrevo textos gigantes. A André tem que ter muita paciência lendo os meus textos. Aí eu sou de escrever, né? E aí eu escrevi uma carta para ela e entreguei, né? Provavelmente escrevi alguma coisa de Cristo, devo ter colocado um versículo, enfim, não lembro. Passou o tempo. Quando foi uma vez no Facebook, né? Eu a tinha no Facebook, não sei também qual foi a postagem. Eu só sei que a postagem que eu fiz, sei que ela fez um comentário. E ela falou assim:
Eu nunca vou esquecer você. Eu tenho a sua cartinha guardada até hoje. Foi muito carinho, eu acho que é a única pessoa que me notou. Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que ela escreveu, mas aquilo me chamou a atenção porque eu falei, caramba, é uma coisa simples que às vezes o Senhor manda a gente fazer, né? Que é escrever, que é dar um mimo, né? Às vezes o Senhor manda você falar, compra uma coisa a mais e dá para uma pessoa, e aí você aproveita aí e fica, mas será que é de mim? Será que é de Deus? Né? Fica com aquelas dúvidas. E ela escreveu isso. E aí eu fui lembrando de outras situações que aconteceram, né? De eu fazer sempre um bilhetinho. Então, eu estou aproveitando a oportunidade para levar a palavra de uma maneira simples, mas que eu creio que não vai voltar vazia, que o coração vai ser quebrantado, né? Vai ser tocado e que o Senhor, nesse tempo, vai fazer um milagre, né? A gente crê no milagre, a gente crê que o Senhor pode todas as coisas, mas o que Ele tem feito nesse tempo tá indo além, muito além do que eu possa imaginar, porque está restaurando, sabe, a minha família, está se unindo, minha família paterna se achegando, coisas que não acontecia. Meu tio foi hoje ao hospital, ele não via meu irmão desde que ele era bebê, eu acho. Meu irmão tem 41 anos, né? Meus pais são divorciados desde quando eu tinha 3 anos. Então, assim, houve uma ruptura na família e o Senhor, ele está fazendo um movimento que eu não imaginava que ia acontecer. Então, no meio da dor, a gente eu tô tirando ensinamentos muito profundos, sabe? E eu sei que quando esse deserto acabar, esse processo, né, esse período passar, eu vou ter um grande testemunho para contar de tudo que o Senhor está fazendo, porque Ele está desenhando, como a Andréa bem diz, né? Ele está desenhando e sim, são muitos detalhes, amadas, são muitos detalhes, assim, eu preciso até sentar e anotar, né, para não passar depois, não esquecer, porque assim, são tantos detalhes que eu falo, Senhor, ele está me quebrando, me amassando, né, me fazendo passar vergonha comigo mesma, mas eu falei, Senhor, não, eu vou para a cruz, sabe? Eu vou, se é o que o Senhor quer que eu confesso, eu vou falar. Então, o que o Senhor está mandando eu fazer, eu estou obedecendo, e eu tenho conversado com uma amiga minha. A gente precisa obedecer à voz do Senhor, por mais difícil que seja. Hoje eu vivi uma situação muito difícil, sabe? E aí eu falei assim, não, eu vou obedecer. Se o Senhor está mandando, eu vou obedecer. E eu obedeci, e eu sei que o Senhor está traçando os caminhos. E essa é a nossa garantia. Eu não sei, minhas amadas, como que as pessoas conseguem viver sem esse conforto do Senhor, sem essa paz que excede todo entendimento? Eu não sei. Eu só sei que passar pelas lutas, pelas dificuldades, né, pelo tempo mal que todo mundo passa, né? Os dias bons, mas quando o dia mal chega com o Senhor, a gente passa de maneira amena, mais amena, né? Passa. E ouvindo o louvor da Exla, né, que eu nunca tinha escutado, eu sempre ouvi todo mundo falar, né? Ah, o milagre sou eu, o milagre sou eu. Aí esses dias eu falei assim, curiosidade, fui lá ouvir o louvor, eu falei, meu Deus, que louvor é esse? E é exatamente isso. Então eu tenho falado, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito como tudo que ele faz. É o outro louvor que diz, né? Isso. Então, assim, viver um dia de cada vez, basta. Essa tem sido o meu lema, né? Basta cada dia o seu mal. Então, basta cada dia as suas dificuldades. Eu vivo hoje, eu acordo hoje, louvo a Deus, faço a minha rotina, vou para o hospital, volto para casa, vivo hoje. Amanhã é um outro dia com outras situações, não estou atropelando as coisas. Aí por isso que eu falei para o André que esses mimos, né, o bis, estou pensando em umas outras coisas também, mas ainda como não consegui sair para nenhum lugar para comprar, eu tenho passado no mercado mesmo e é o que eu consigo encontrar.
é o managiário. Eu não compro um monte para fazer. Eu passo, compro aquela quantidade e levo. Ah, e continuo internado, então amanhã eu vou fazer a mesma coisa, vou passar e vou comprar. E aí vai ser esse o processo, foi essa a direção que o Senhor me deu, entendeu? Viver cada dia e fazer a cada dia. Daqui a pouco eu vou montar e amanhã, o versículo está no meu trabalho, amanhã eu vou colar e aí eu mando a foto no grupo para vocês virem. É isso, minhas amadas. Continue orando aí pelo meu irmão, que em breve o Senhor vai nos dar a vitória. Amém. Amém. É muito bom, né, quando a gente compartilha. Amém. Deus está falando quando Receba a cura do seu irmão em nome de Jesus. Amém. O médico dos médicos está com ele lá. Eu creio. Amém? Creia, Amém. em nome de Jesus. O mesmo Deus que me curou pode curá-lo. Amém. Bastamos que nós venhamos crer no milagre do Senhor. Amém? Amém. Amém. Mais alguém quer compartilhar? Tem aqui a página também, 127, que foi um texto que Jeremias, né, 29, vocês viram nesse texto, que fala assim, também falou muito ao meu coração esse texto, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de trazer causa, nem dano, né? Planos de dar-lhes esperança a um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém. E eu me acharei e serei encontrado a vocês. Hoje eu estava pensando nesse texto também, e pensando em mim, né, nessas questões que eu falei para vocês, como Deus fala comigo sobre mudanças, né? Eu falei que Deus fala comigo sobre como foi o reino de Deus entrar na minha vida. Eu acho que foi no primeiro, na introdução, que era como se um guarda-roupa e Deus tirasse as coisas das roupas, porque eu deixava ele arrumar o meu guarda-roupa. Vem, Senhor, arruma meu guarda-roupa. E tem coisas que a gente não quer liberar para Deus, né? Mas aí quando a gente que aí ele sabe os pensamentos que ele tem a respeito de mim, a respeito de vocês, ele que conhece. E eu sigo, né, falando que essa minha mania, porque eu sei que todos os dias o Senhor vai nos guiando, porque a palavra diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é para ele que eu preciso ir, né, todos os dias. E aí, se eu preciso ficar nesse lugar, eu não tenho que sair desse lugar. Porque quando a gente sai desse lugar, é aonde que a gente perde a fé, erra o alvo, né? Fica na caminhada, que às vezes a gente fica na metade do caminho, né? E a gente às vezes está caminhando e as distrações, os problemas, as dificuldades, as notícias vêm e às vezes a gente perde a fé, porque a gente não olha para aquele que está no barco com a gente, né? Porque é tão interessante esse versículo que me chamou a atenção, porque Jesus, ele foi com os discípulos, e Jesus falava por parábolas, né? Mas para os discípulos ele explicava, né? Ele falava para os discípulos, porque os discípulos estavam próximos dele. Aí nos fala de novo sobre o quê? Sobre voltar ao jardim, voltar ao relacionamento com Deus. Isso nos leva, né, a esse desejo de conhecer Deus mais ainda. E aí nos fala sobre o caminho. Tudo esse, o que ela vai falando, porque dá uma impressão que ela só sofre, né? Que ela vai falando só. E ela mesma vai falando, é uma noite. Tente novamente. Olha, gente, isso aqui não é de Deus, não. O telefone está falando aqui sozinho. Aí, o que acontece? São uma notícia atrás da outra. Ela mesma fala, né, das notícias, uma atrás da outra. E às vezes não dá tempo nem da pessoa respirar. Mas o que é gostoso, o que eu entendi essa semana,
foi saber que a gente está no mar, que existe um barco, né, no barco, e quem está no barco é Jesus. Amém. Entendeu? E ele tá falando para mim assim, ó, descansa. Descansa, pode vir qualquer notícia. Descansa. E Deus está nos dando assim a oportunidade de estar com irmãs aí, né? Igual a dona Dalva testemunhou, a Vanessa está testemunhando mesmo com toda essa guerra de estar indo para o hospital todos os dias, de estar tendo dificuldades de algumas coisas, que ela tem que levar, tem 2 crianças pequenas, é muita coisa mesmo, mas ela demonstrar o amor, né? De Deus para as pessoas que estão ali. Então, quem que nos sustenta? É o Senhor. Só Ele que sabe, né? Então, era esse tempo que eu queria compartilhar com vocês. E se alguma de vocês quiserem compartilhar mais alguma coisa, vocês têm liberdade. Amém? Amém. Eu sempre gosto de... Eu marco, né, algumas frases, parágrafos que o Senhor ministra muito ao meu coração. Eu marquei na página 124, que fala assim: um caco quebrado pode estar no chão e não ser nada mais do que um lembrete constante de quebrantamento. Ele também pode ser usado para continuarmos nos raspando e nos machucando ainda mais enquanto estiver em nossas mãos. A gente lembra muito de Jó, né? Ou quando colocado nas mãos do nosso mestre. O mestre oleiro pode pegar esse fragmento de cerâmica, quebrá-lo da maneira correta e usá-lo na remodelação da minha vida para me tornar ainda mais forte e mais bonita. Aí lá embaixo diz assim: toma este caco, Senhor, e tritura-o de maneira adequada para que eu possa me tornar mais forte, mais bonita e mais capaz de resistir ao fogo. Sei que o Senhor vê coisas que não posso ver, e o Senhor sempre tem algo bem em mente. Na página 125, podemos nos submeter ao inimigo, cedendo aos sentimentos de que nada daquilo é justo, de que Deus não está presente e de que Deus não é bom, como eu falei no início, né? Quantas pessoas às vezes falam comigo, não, isso é injusto, não, mas eu não merecia. Ou podemos nos submeter a Deus. Esse tipo de submissão é mais do que ceder, é render-se, é desistir de carregar o peso de tudo que é demais para nós e entregar ao nosso Deus, que não apenas pode carregá-lo, mas usá-lo para o nosso bem. Que às vezes a gente olha e fala assim, como vai ser bom, como vai cooperar para alguma coisa, mas coopera, né? Quando entendermos a verdade sobre as coisas surpreendentes que Deus pode fazer com o pó e com os cacos da nossa vida, não nos submeteremos às mentiras do inimigo. Em vez disso, vamos levantar nossas mãos e louvar o oleiro. Então, agora que sabemos que precisamos desistir de carregar o peso desses cacos de nossa vida e entregá-los a Deus, como exatamente devemos fazer? Deus é quem diz ser e fará o que disse que fará. E para nos associarmos a Ele na obra de transformação que Ele disse que faria em nossa vida, devemos buscá-lo de todo o coração. É nossa escolha se vamos ficar presos em nossa mágoa ou se vamos permitir que Ele renove nosso coração. A gente viu o testemunho da Dona Dalva, ela podia ficar presa à mágoa. A gente já viu da Helena falando também. Tantas pessoas, a Vanessa, né? Podia falar, poxa, meu irmão, esse tempo todinho, que vou comprar bisnada, que vou trazer uma mensagem nenhuma. O Senhor sabe, sonda meu coração, eu não vou compartilhar nada. Mas quando a gente fica preso nisso, a gente não permite que ele faça. Mas quando nós nos colocamos, né, abrimos, liberamos, ele opera, ele renova o nosso coração. E aí eu marquei lá no final, quando diz assim, um dos últimos parágrafos, 131, fala assim: um dos maiores confortos para mim, através de tudo que tenho passado, é saber que, de alguma forma, Deus usará tudo isso para o meu bem e que Ele será o meu possível em meio ao impossível. Eu achei esse parágrafo tão profundo, que eu falei: Senhor, é verdade. Eu já passei tantas coisas. Eu, em 2021, mesmo assim que eu cheguei em Brasília, e eu sempre eu gosto de fazer essas orações assim de manhã. Senhor, bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. O que eu posso cooperar contigo hoje, Senhor? Eu amo falar
com as pessoas sobre Cristo. E quando eu não falo, fico dentro de casa e fico só remoendo os meus problemas, que são tantos como todo mundo, eu fico muito mal. E eu sempre gostei de caminhar, de me exercitar. E teve um dia em Brasília, sempre saí cedo para caminhar. Brasília é muito seco, né? Então eu gostava de ir mais cedo. E nesse dia eu não conseguia de jeito nenhum. E eu falava, Senhor, tanta coisa eu quero, eu estava com tanta tribulação, eu estava ministrando o curso de experiência do lar, e todo dia eu estava doente, eu só vivia no hospital, era uma coisa em cima da outra, eu já estava com vergonha das pastoras, já estava com vergonha das irmãs, que todo dia que eu estava doente, o pessoal da célula, Dona Dalva sabe, e eu falava assim, Senhor, eu não sou curada, meu Deus, até meus alunos já perguntavam, professora, o que você tem hoje? Era todo dia uma coisa, mas eu nunca deixei de ir, ou de fazer as coisas, ou de estar na célula, mas eu queria compartilhar com alguém. Eu falei, não é só na célula, não é só com as irmãs da igreja, eu quero pessoas fora, sabe? Levar a palavra de Cristo mesmo. E eu geralmente saía entre 7 e 8 horas, era 10 horas da manhã, e eu me arrumei. O Senhor falou assim, agora você desce. Eu falei, mas descer, se uma hora dessa, já está um calor, porque Brasília é assim, é 8h80, de manhã aquele vento geladíssimo, frio, né, cortante, mas 10 horas já está pegando fogo. E aí eu fiquei na janela olhando, e eu comecei a ver uma menina, loirinha, de um lado para o outro, ela com umas flores toda seca na mão, e ela saía jogando de um lado para o outro. Eu falei, que coisa estranha, gente, isso é um ritual, o que que é isso? E aí meu coração começou a pulsar, eu falei, Deus, um amor pelaquela vida, eu falei, Senhor. Aí eu fui, desci, botei meu tênis e comecei, porque lá em frente onde eu morava parecia um bosque, eu falava assim, é o bosque onde eu encontro o Senhor, e as pessoas precisam ser encontradas também, Marcelo que falava, é o teu bosque do encontro com Cristo, e as pessoas também. E aí eu desci, aí eu dei a volta e tá ela falava sozinha e jogava essas flores toda seca para um canto e para o outro. Aí eu falei, Senhor, não é agora. Aí eu dei uma volta e falei, Senhor, eu estou muito covarde. Aí dei a segunda, Senhor, é para eu falar com ela mesmo? Ela está transtornada, Jesus. Aí eu falei, tá, mas se eu encontrar ela essa terceira vez, porque era longe, eu dava uma volta bem grande para encontrar essa menina de novo. E aí eu encontrei ela. Ela estava jogando, acho que uma das últimas flores. E aí eu abordei essa menina. E aí o Espírito Santo de Deus, ele me encheu de uma forma, um amor tão grande. Eu perguntei o nome dela, e assim que eu comecei a falar com ela, ela já começou a chorar, uma menina inteligentíssima, com cargo altíssimo em Brasília, sem problemas nenhum financeiro, ela tinha 2 cargos, assim, com doutorado, com um monte de coisa, mas assim, querendo se suicidar, com um problema louco. Ela, naquele dia, ela estava querendo se matar. E Deus falou justamente o que ela precisava ouvir. Então, assim, às vezes nós desapegamos e ficamos... o que eu queria compartilhar desses cacos, né? Que às vezes a gente pega os nossos cacos e fica segurando e fica se raspando e se ferindo mais, e em vez de entregar esses cacos na mão do Senhor e falar, Senhor, refaz esse barro, né? Refaz esse vaso, tu és o oleiro, e me usa. E o Senhor usa as nossas dores. Em cima das nossas dores, com certeza, o Senhor vai sempre colocar pessoas, né, no seu caminho, para que você testemunhe que Ele é Deus e que Ele é fiel, que se Ele fez na minha vida, Ele vai poder fazer na de qualquer um. Ele fez na Dona Dalva, Ele pode fazer, Ele pode curar também, Ele pode curar para levar, não sei, mas Ele pode fazer tantas coisas. O negócio é o Senhor estar no centro, no foco. E como foi importante, eu não esqueço o nome dessa menina nunca mais. Depois ela voltou, ela era do Sul, ela era concursada, tinha cargo público, e ela conseguiu transferência depois para o Sul, a Janaína. Mas eu pude ter aquele momento com ela, eu pude ficar durante semanas falando com o Senhor, do Senhor para essa vida, e ela desistiu de se suicidar, né? Ela entendeu que tinha um Deus que a amava, né? Que ela tinha sido formada no ventre da mãe dela com muito amor, com muito cuidado, e que o Senhor estava enxugando as lágrimas dela, e ela chorava tanto, e eu fiquei com medo, assim, eu falei, meu Deus, as pessoas vão achar que eu estou batendo essa mulher, porque ela urrava, imagina, as pessoas não saindo assim de perto de mercado, um monte de lugar, e ela urrava, ela estava desesperada. Então, assim, eu quero mais uma vez animar. Eu animo a mim e animo a vocês também, porque esse livro é assim, é uma troca, né? É uma troca que a gente lê, a gente é confrontada, e o Senhor trabalha numa área, trabalha na outra, sobre isso, igual a Vanessa, né? Olha, eu estou com um problema seríssimo, Senhor. Olha como está o meu irmão, né?
mas eu vou lá, eu vou fazer esse mimo, mas não é só pelo um chocolate, é pela graça do Senhor. É o Deus que pode todas as coisas. Ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores, ele é aquele que dá a última palavra. Então, assim, ele é um Deus vivo, ele pode todas as coisas. Imagine, né? Com certeza, pode ter sido uma, duas, mas com certeza, quem recebeu ali, o Senhor falou, o Senhor ministrou. Quantas vezes eu já recebi, né, recadinho até de alunos, né, papeizinhos assim pequenininho, né, às vezes com uma caligrafia que era difícil eu entender, mas eu entendia que o Senhor queria falar comigo naquele papelzinho ali, com aquelas letras, até a ortografia errada, e como foi importante para mim. Então, assim, deixe ser usada, mesmo o caco, mesmo sendo pó, ele faz, ele sopra, né? Mesmo que a gente ache, né, como os discípulos lá, Senhor, né, tu não está vendo, olha o mar, olha o vento, né? E Jesus ali dormindo, né? Tipo, por que vocês estão desse jeito? E eu hoje falei para mim, Kelly, por que você está desse jeito, agitada? Né? Acalma, acalma, o Senhor está fazendo, ele já fez tantas coisas, ele não mudou, ele é o mesmo, ele foi aquele que foi lá e falou com a Janaína, como eu estava essa semana no salão, estava compartilhando com as meninas, e eu mais uma vez fiz essa oração, Senhor, coloca uma pessoa para que eu fale do teu amor, né? E hoje a menina me mandou um áudio tão bonito, tão lindo, e eu falei, é a resposta, Senhor, é resposta. Então, eu não sei se é o teu vizinho, eu não sei se é o teu familiar, eu não sei com o que é que você trabalha, eu não sei se é na escola, eu não sei se é na rua, no ônibus, no metrô, não sei, mas ele sempre coloca. O problema é que nós estamos tão focados nos nossos cacos, nas nossas mazelas, que nós não estamos sensíveis à doce voz do Espírito Santo, a nos guiar, a nos direcionar e dizer, abra a boca, fala com essa pessoa, toca nela, ministra sobre a vida dela. Eu já parei lá em João Pessoa e o Senhor me mandou pegar um bêbado. Eu levantei esse homem e o meu filho falou, mãe, aquele homem fedia, eu não sentia nenhum cheiro. Eu levantei, ele falou, não toque em mim, porque eu estou cheio de doença. Eu abracei, eu comecei a ministrar naquele homem, a bebida foi embora, ele ficou bom, ele começou a chorar, eu comecei a ministrar, sentei no chão com ele. Eu sei que eu cheguei em casa, a minha roupa estava fedendo, muito, mas na hora eu não sentia, exalava o bom aroma de Cristo. E o Senhor foi falando da vida daquele homem inteiro. Ele era um desviado da casa do Senhor, filho de pastores, estava no meio da rua, com AIDS, com tantas doenças, eu não tenho nem noção. Mas o Senhor foi e falou com ele. Então, assim, eu não sei qual a esquina, eu não sei qual é o prédio, eu não sei qual é a casa, eu não sei qual é o estado, eu não sei qual é o bairro, mas o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que opera no Brasil, opera nas nações, que ele continue operando, assim como ele fez na vida da dona Dalva, com grandes milagres, com grandes curas. Glória a Deus por o João ter encontrado essa carteira. Domingo ele vai fazer esse Enem, uma vaga é dele, eu falei ontem para ela, não precisa de muita vaga, é só uma vaga, e ele fará. Então, eu quero animá-las, sabe, a olhar para o Senhor. A Andréia fala, né, tu sabes que te amo, e como essa frase mexe comigo, a minha prima, eu sou apaixonada por ela, viu, gente? Porque foi ela que ministrou na minha vida quando eu era pequenininha, e a Andréia, ela tem sido um vaso precioso e de valor. Eu sempre falo, olha, gente, canudo, doutorado, mestrado, isso não é nada. Sabe o que é mais importante? É um enchimento de Deus na vida da pessoa. É quando Deus vai e enche a boca da pessoa, ela é aberta e ela não está querendo saber de nada, ela só quer ser usada, um vaso precioso. E assim tem sido na vida dela. E eu até falei, seja na frente, o prédio da frente, da trás, qual é o bairro, eu não sei, mas olha, para onde vocês forem, Deus vai continuar usando, tanto ela quanto o Luiz, porque como eu tenho sido pastoreada, como eu já tenho 32 anos, viu, gente, de evangelho, mas eu nunca fui pastoreada desse jeito. Nunca fui acompanhada como eu estou sendo acompanhada. Então, eu glorifico a Deus. Vocês aí do RICS, né, estão sendo pastoreados há muito tempo por ela, vocês são abençoada a Gleice lá, né? Então, assim, que se levante, muitas Patrícias, muitas Elanes, muita Gleice, né? Muitas Vanessas, enfim, se levantem sobre a terra, que possamos proclamar. Esse grupo não é apenas um grupo de leitura, sabe? É um grupo onde o Senhor nos cura para podermos curar, e que isso alcance tantas pessoas. Gente, vocês não têm noção de como eu comecei e como eu estou agora. Como o Senhor tem passado cada dia comigo. Esse é o meu testemunho de que Ele é vivo, de que Ele é poderoso e que Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos.
Amém? Que eu falo pra caramba também, então vou parar agora. Amo vocês. Gente, eu queria agradecer a cada uma de vocês por mais uma noite, né? Mais um dia estar aqui juntas. Foi um tempo muito bom, o Senhor falou no nosso coração, eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando. Eu creio que outras irmãs, hoje é a Lúcia, né? Está aí a Lúcia. Para quem não conhece, a Lúcia é a mãe da Flavinha, gente. Aí, ó, eu acho que ninguém é a mãe da Flavinha, entendeu? É uma pessoa assim muito especial também. Oi, Lúcia, paz, amada. Alegria. É muito bom essa ferramenta, assim, a gente começa a ver, a estar juntas. Eu queria agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade, que Deus é maravilhoso, é digno de toda honra, de todo louvor. É tão bom levantar, saber que a gente tem um Deus de amor, que Ele está nos guiando, que Ele é o caminho, Ele é o sol da justiça, Ele é a árvore da vida, Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso tudo. E é bom essa caminhada. Nós estamos, eu acho que para lá da metade, né, dessa caminhada, mas eu sei que o Senhor tem uns projetos para fazer em nossas vidas. Então, eu quero agradecer a cada uma de vocês, dizer que amo cada uma de vocês. Eu sei que na caminhada vai vir ainda muitas notícias, mas não é verdade, porque Ele é o nosso amor, Ele é o nosso sustento. Deus criou um jardim perfeito e é para lá que nós vamos, em nome de Jesus. Amém? Então, até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Eu quero pedir oração. Pede mulher pidona. Eu vou fazer uma cirurgia sexta-feira de hérnia, porque eu tive o câncer de intestino e deu uma hérnia. Eu vou fazer sexta-feira, às 7 horas da manhã, mas a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Meninas, boa noite, uma noite cheia da presença do Espírito Santo, e mais uma vez, obrigado, e amo vocês. Amém. Próximo, se Senhor Amém.